Irmãos e irmãs, vamos tomando aí os nossos lugares, vamos iniciar a nossa quinta profética. Gostaria até de pedir a vocês, hoje dia chuvoso, né, temos menos pessoas, vamos sentando mais aqui para frente, aqui todo mundo. Quem não tiver escalado aí no som aí essa noite, vem mais para frente aqui também, fica só aí no fundo quem precisar ficar. Vamos ficar mais juntinho aqui nessa noite. Quero convidar você a já se colocar de pé para nós orarmos ao Senhor, entregarmos essa quinta profética nas mãos dele, que tenhamos aqui um tempo abençoador. Nós passamos um pouquinho do horário aí na nossa torre de oração, que foi mais um discipulado hoje, né? Mas não tem problema, estamos debaixo da palavra, estávamos aqui sendo alimentados desde já por ela, e que nessa quinta profética de hoje você possa também se entregar ao Senhor com muita alegria. Nós estamos em meio a um propósito de 50 dias de restauração, estamos aí em jejum, estamos debaixo da palavra do Senhor que está sendo ministrada sobre nós diariamente. Que você possa então fazer também dessa quinta profética diferente na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, apresente aí a sua vida a Ele, apresente ao Senhor também o jejum que você está fazendo, apresente ao Senhor aí aquilo que você está buscando nesse propósito, fala com Ele, apresente seu coração, diga: Senhor, estou aqui nessa noite, em meio a esse tempo especial, esses 50 dias que serão transformadores na minha vida, que o Senhor possa nessa noite se revelar a cada um de nós aqui em nome de Jesus, de uma maneira muito especial, que a Tua palavra recaia sobre os nossos corações, que a Tua palavra venha gerar luz para o nosso caminhar. Fala com clareza conosco aqui, Senhor, nessa noite em nome de Jesus, que nós possamos Te adorar, Senhor, com muita alegria. Usa a vida do Tiago, usa a vida do Edgar, Senhor, toma as mãos do Rafael na intercessão, toma, Senhor, a Júlia e o Arthur no som e no slide, Senhor, em nome de Jesus, esse ambiente nós entregamos ao Senhor, e que seja, ó Pai, um ambiente de restauração nessa noite, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Louve ao Senhor com toda a entrega do seu coração, se desligue de tudo aquilo que não é o Senhor, que você possa estar totalmente voltado e conectado à presença do Senhor aqui nesse lugar. Louvemos ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te,
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus. Permaneça com seus olhos fechados. Eu quero, antes de nós orarmos, deixar uma palavra rápida aqui para você nessa noite. Amados, nós estamos num momento de jejum na nossa vida, uma semana de busca ao Senhor, uma semana de consagração, e algo que nós conversamos aqui no dia de hoje, que é muito importante para nós, que nós não podemos deixar nunca escapar do nosso entendimento. Quando nós jejuamos ao Senhor, nós estamos num tempo de consagração a Ele. A nossa vigilância, a nossa vida com Deus, ela precisa ser muito mais intensa, ela precisa ser muito mais séria. A nossa maneira de buscar a face do Senhor, a nossa maneira de se comportar no nosso dia a dia, a nossa maneira de lidar com as pessoas, ela precisa ser muito mais diferente, porque nós estamos num tempo onde nós estamos buscando a face do Deus Todo-Poderoso. É um tempo que precisa ser diferente para nós, e é isso que gera transformação, amados, porque uma semana de jejum é uma semana vivida diferente, e mais uma semana em jejum é mais uma semana vivida de uma maneira diferente. Isso vai gerando em cada um de nós uma nova maneira de viver, uma nova maneira de lidar com as coisas da vida, e a cada dia mais nós crescemos na santidade. Há mais poder de Deus sobre a nossa vida, há mais de Deus sobre nós. Tem muito valor numa vida de consagração. Por isso eu quero convidar você para encerrarmos esse momento de adoração ao nosso Deus. Há um tempo de oração, mas um tempo de oração de confissão de pecados, porque o tema dessa semana é arrependimento e quebrantamento. O grande tema dessa semana é o arrependimento, e eu quero convidar você a apresentar ao Senhor aquilo que precisa ser colocado diante dEle, clamar pelo perdão, clamar pela misericórdia, clamar pela graça dEle, pedir: Senhor, me perdoa porque eu falei dessa forma, Senhor, me perdoa porque eu fiz tal coisa,
Senhor, me perdoa porque eu me comportei dessa forma. Senhor, me perdoa porque eu tenho agido dessa maneira. Eu não quero mais ser assim. O ato de jejuar, meu irmão e minha irmã, é um ato de inconformismo. Se nós jejuamos ao Senhor, é porque não nos conformamos em ser aquilo que nós somos hoje. Queremos ser mais, queremos ser melhores, queremos ser mais santos, queremos alegrar mais o coração de Deus. Por isso que o arrependimento é a porta que se abre para vivermos o melhor de Deus na nossa vida. Coloca diante do Senhor. Talvez o motivo da sua busca nesses 50 dias seja justamente vencer um pecado na sua vida. Pastor, eu quero buscar a restauração do Senhor na minha vida. Eu quero vencer tal pecado na minha vida. Eu quero vencer tal tendência pecaminosa. Aproveita esse momento agora, ore ao Senhor, peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão por tudo aquilo que tem te impedido de viver a restauração de Deus. Senhor, nós queremos nesse momento oferecer a Ti a nossa adoração, oferecer a Ti os nossos louvores, mas oferecer a Ti também, Senhor, o nosso coração quebrantado, oferecer ao Senhor o nosso coração humilde diante do Senhor, reconhecendo que sem o Senhor não somos nada. Senhor, nós Te pedimos perdão por toda a maneira de viver que entristece o Teu coração. Ó Pai, assim como o povo de Israel, o povo de Judá, viveu, Senhor, uma grande ruína por causa do pecado, nós também, Senhor, colocamos diante do Senhor o pecado, para que essa grande ruína não venha ficar estabelecida na nossa vida. Nós queremos viver restauração, só que o primeiro passo para a restauração é voltar para o Senhor, voltar a nossa face para Ti, porque é uma promessa do próprio Deus: voltem-se para mim, eu me voltarei para vós outros. Volte-se para nós, Senhor, nós clamamos. Se o Senhor estiver voltado para nós, temos certeza de que grandes coisas acontecerão. Então venha sobre nós, Senhor, receba a nossa adoração nessa noite, conduza a palavra que vamos receber aqui, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos 2 versículos que são os versículos do dia, né, da nossa quinta-feira, do propósito aí. Você que tem acompanhado lá as leituras diárias, você vai perceber ali que o texto de hoje é justamente Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, e é esse texto que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã. Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, todos acharam aí, amém? A palavra do Senhor diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, e ele dizia: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Vamos orar ao Senhor. Deus, te pedimos a tua bênção nesse momento, a palavra está lida, que o Senhor possa ministrá-la agora ao nosso coração, Senhor, que essa reflexão venha a ser, ó Pai, uma reflexão que gere vida na nossa vida. É a oração que fazemos a Ti, Senhor, te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta aí, acompanhe com muita atenção a ministração da palavra do Senhor, porque, amados, esse é o texto do dia, e nós estamos vivendo aí ao longo dessa semana algumas leituras diárias, né? Você já provavelmente, creio eu, que todos estão fazendo, amém? Estamos lendo a Bíblia aí todos os dias, temos ali os nossos textos diários, já são textos pequenos ali para todos conseguirem acompanhar, né? Primeiro dia nós lemos um texto de Zacarias, capítulo 1, pequenos versículos ali falando sobre voltar a nossa face para o Senhor. Depois nós lemos ontem Zacarias capítulo 1, versículo 6, que fala sobre a ruína como tratamento de Deus para a nossa vida.
E hoje o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 14, versículo 15, nos traz ao entendimento que há uma porta diante de nós que nós precisamos acessar. Há uma porta aberta diante de nós, Júlia, que nós precisamos entrar. A porta do arrependimento. E algo que eu compartilhava na palavra do último domingo, Zilma, e eu repito aqui para nós nessa noite, o arrependimento é a porta que precisamos acessar para viver o novo de Deus na nossa vida. Sem o arrependimento não há o novo de Deus. Sem o arrependimento, Leandro, não há novidade de vida para nós, não há restauração. Se nós queremos viver restauração, se nós queremos viver o novo de Deus, precisamos entrar pela porta do arrependimento. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, de Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, ele apresenta algumas coisas para nós que eu quero destacar aqui para você, para refletirmos nessa noite. Se você quiser, você pode ir anotando aí, porque são princípios, e princípios sempre são importantes para vivermos uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor. A primeira coisa que eu destaco aqui nessa palavra é que é chegada uma boa nova. É chegada uma boa nova. E aí eu quero ler com você aqui o versículo 14, olha o que diz aí. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia e pregando o evangelho de Deus. Pregando o evangelho de Deus. O que o Senhor Jesus estava anunciando ali? Evangelho, boa notícia. A palavra evangelho significa boa notícia, boa nova, uma novidade. E aí eu trago uma curiosidade para você, não sei se você já ouviu isso em algum momento, mas saiba, a palavra evangelho é uma palavra que tem, Marcos, origem política. Evangelho é uma palavra de origem política. O que era o evangelho antes de Jesus? O evangelho, Andréia, era uma notícia que chegava na cidade quando o imperador conquistava aquela cidade nova. Imagina você mora numa província e de repente a sua província é conquistada pelo Império Romano. Chegava um mensageiro ali, Fernanda, anunciando o seguinte: há um evangelho para vocês aqui, o evangelho de César, a boa notícia de César. Esse lugar que vocês moram agora pertence a Roma. Então o evangelho vem dessa raiz. Um mensageiro que chegava lá, o William, declarando que a novidade sobre vocês é que agora quem reina sobre vocês é Roma, é César. Só que Jesus, ele pega agora a palavra evangelho e ele transforma, Samília, essa palavra totalmente. O que ele entra agora dizendo, Rafael, não é que César governa aquele lugar. Evangelho agora está associado ao Cristo, associado ao Messias, associado ao Senhor. Então Arthur, quando ele declara o evangelho de Deus sobre nós, sabe o que ele está declarando? O governo de Deus chegou sobre vocês. O governo de Deus está próximo, está aqui com vocês, é chegado o tempo. Ele pega essa palavra que antes era anunciada a Tiago por um mensageiro, e agora ele não manda mais um mensageiro, o próprio Messias é quem declara, Zilma, o novo de Deus chegou. Evangelho, o novo de Deus, a boa nova de Deus, ele chegou, ele já está aqui, a boa notícia que chegou, a novidade de vida chegou, porque quando você tem um novo governo sobre a sua vida, você tem também uma nova maneira de viver ali sobre você. Não é mais o reino terreno que governa sobre nós, agora é o próprio reino de Deus. Os princípios do reino, é como nós falamos aqui no último domingo, quando nós cantamos, deixa o céu descer, o que nós estamos declarando? Deixa o governo de Deus descer sobre nós, deixa o governo de Deus encher a nossa vida agora, deixa, Edgar, Deus governar o seu coração, deixa o novo de Deus ser real para você. E aí, na palavra de terça-feira, não sei se você conseguiu assistir lá o vídeo que colocamos no canal da nossa igreja, do Orando com Propósito, eu usei uma ilustração ali que eu quero trazer de novo para refrescar a sua memória. Às vezes, amados, nós temos, a notícia chegou aos nossos ouvidos,
A notícia, Júlia, de que o novo de Deus chegou, chega para nós. O novo de Deus está aí. E aí eu falava ali naquela ilustração a respeito de um fazendeiro. Se você viu aí, você vai lembrar. Imagina você um fazendeiro que mora num lugar muito distante e ali não tem a energia elétrica, não tem a eletricidade. E aí aquele fazendeiro tem que trabalhar tudo com a sua força do braço, para guardar ali o seu mantimento, ele tem que fazer toda uma engenharia para a comida não estragar, né? É uma vida muito mais difícil. Eu não vou fazer brincadeira com a idade de ninguém aqui não, mas saiba você que há uns anos atrás, né, não tanto tempo atrás assim, a minha avó, ela conta, né, que não tinha energia elétrica onde ela morava. Todos aqui são novos, né, ninguém pegou esse tempo, ninguém precisou acender uma lamparina, né, todos aqui são bem novinhos, né, estou diante de, como diz o William, né, novos triguinhos aqui, né, trigo novo aqui entre nós. Mas imagina você, aquele homem não tem eletricidade, e aí para clarear a casa ele tem que acender uma lamparina, para preservar o seu alimento ali ele tem que guardar de um jeito ali para não estragar e por aí vai. E aí de repente Leandro, ele um belo dia na sua fazenda vê um caminhão chegando de uma empresa, e aquele caminhão vai chegando e vão levantando postes, puxando fios, e aí chega uma pessoa e diz para ele lá: Fernanda, olha, seu fazendeiro, tem uma boa notícia para você, chegou eletricidade, agora você vai poder ter geladeira, agora você vai poder ter lâmpada na sua casa, agora você vai poder usar um maquinário aí para poder fazer os seus trabalhos da fazenda, a eletricidade chegou. E aí chegou a eletricidade, só que algo precisa acontecer, Andréia, para aquele homem poder viver aquela eletricidade, que é o quê? A sua mente, que até aquele momento foi totalmente condicionada para viver sem eletricidade, Samile, agora ele precisa viver como alguém que tem eletricidade ali à sua disposição. Porque se ele não virar a chave na sua vida, se ele não passar por essa experiência transformadora, o que vai continuar acontecendo, Rafael? Vai ter eletricidade, vai ter ali, Arthur, tudo disponível para ele poder usar, só que se a sua mente não virar, ele vai continuar vivendo da mesma maneira. Tem tudo para viver melhor, mas não vive. Quando o Senhor Jesus chega declarando aqui, olha, continue a leitura aqui comigo, olha o versículo 14, o que vai dizer ainda? Depois de João ser preso, Jesus foi para a Galiléia, e pregando o evangelho de Deus, dizia: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Eu falava também naquela palavra de terça-feira, arrependimento significa essa mudança de mente. O arrependimento é uma das coisas muito ruins que a gente pode fazer com arrependimento, Tiago, é pensar que arrependimento é apenas sentir tristeza quando fazemos coisa errada. Só que arrependimento é muito mais do que isso. Arrependimento é muito mais, William, do que eu fazer algo errado e me entristecer por aquilo, é muito mais. Arrependimento bíblico é algo que acontece diariamente. Nós precisamos viver uma vida de arrependimento. O que significa, Zilma? Uma transformação de mente, que ela vai funcionar da seguinte maneira: o Espírito Santo de Deus, que age na nossa vida, está sobre todos aqui, amém? O Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Quando nós somos íntimos de Deus a cada dia mais, o nosso relacionamento com o Espírito Santo vai sendo cada vez mais estreitado ali, vai sendo cada vez mais aprofundado, e o Espírito Santo de Deus vai transformando a nossa mentalidade, e a gente passa a enxergar, Rafael, as coisas agora pelos olhares da fé. Nós passamos a enxergar agora as coisas com um olhar diferente. Eu sei que agora tem uma rede que cobre a minha vida, que não é a eletricidade do fazendeiro, mas é o poder de Deus, Fernanda, que está sobre a minha vida. É o poder de Deus que está sobre mim e que me possibilita viver o melhor de Deus agora. Porque, repito, tem muita gente igual aquele fazendeiro lá, tem o poder de Deus sobre a sua vida, o melhor de Deus disponível para si, mas não passou pela experiência do arrependimento, e o que acontece? Não vive o melhor de Deus, tem tudo para viver, mas desperdiça todas aquelas coisas. Quando Jesus fala, arrependam-se, ele está dizendo o seguinte: abra o coração de vocês para que vocês possam viver isso, renunciem àquela antiga vida, porque senão vocês não vão conseguir viver o melhor de Deus para vocês hoje, porque as expressões que ele usa aqui,
elas são muito interessantes, e eu quero destacar aqui para você o seguinte, olha só o versículo 15, eu vou destacar uma por uma. Primeira coisa que ele fala, o tempo está cumprido, o tempo está cumprido. E eu quero ler aqui também uma outra versão da Bíblia, que é a Bíblia A Mensagem, que ele traz o texto da seguinte maneira, no versículo aqui 15, o tempo é agora, o tempo é agora, não está chegando, não é daqui 5 minutos, é agora, o tempo está cumprido. E ele segue, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. E aí, Fernando, a gente pode de repente olhar para esse texto no primeiro momento e pensar o quê? Está próximo, então é o que, Zilma? Está chegando. Só que não, Jesus falou aqui antes, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, não é que daqui a pouco vai chegar, não é que está próximo porque ele já virou ali a esquina da Três Rios e entrou na Guanumbi, daqui a pouco está aqui na Timbuaçu, não é isso. O tempo está próximo significa o seguinte, eu vou ler na mensagem também aqui para você, o reino de Deus está aqui, está próximo significa estar pertinho de você, você pode acessar agora se você quiser, você pode acessar agora, Marcos, porque ele é próximo, não é distante, e às vezes a gente transforma o evangelho de Jesus Cristo numa coisa tão distante, não é verdade? Às vezes a gente coloca tanta ponte, né? Ah não, a presença de Deus algo muito distante, está aqui. Lembra-se daquela ilustração que eu contei do fazendeiro, a eletricidade está aí. A presença de Deus, o reino de Deus está aí, está próximo, está pertinho, está acessível para você. O tempo se cumpriu, o reino está aqui. E ainda vai completar dizendo, né? Arrependam-se e creiam no evangelho, e aí na palavra aqui na Bíblia, a mensagem está assim, o tempo é agora, o reino de Deus está aqui, mudem de vida e creiam na mensagem, creiam no evangelho, está pertinho. Então eu destaquei aqui a primeira coisa, né, é chegada uma boa notícia, é chegada uma boa nova, e o segundo princípio que eu destaco aqui para você, nessa palavra, é que esse reino está acessível, esse reino está acessível. Quando ele declara que o reino de Deus chegou, sabe o que a gente tem que entender, Leandro? O reino de Deus, o que é o reino de Deus, Ilma? O que é o reino de Deus, Samiri? Em primeiro lugar, no reino de Deus, os espíritos malignos são derrotados. Os espíritos malignos são derrotados. Quando Jesus fala, é chegado o reino de Deus, Jesus está declarando ali nas entrelinhas, Satanás está derrotado. Os demônios caíram por terra, porque o reino de Deus chegou. Uma outra coisa que significa também, é que os pecados são perdoados. É chegado o perdão. E aí eu lembro sempre daquela passagem, Andréia, Jesus está ali na casa e ele vira para uma pessoa e fala assim, o seu pecado está perdoado. Lembra daquela passagem que Jesus está numa casa, e aí os amigos sobem no telhado porque a casa está lotada, coloca o amigo numa cama, né, vai descendo ali, Edgar, e aí na hora que aquele homem chega, Jesus fica admirado com aquela cena, e ele vira para aquele homem, Arthur, e fala assim, seus pecados estão perdoados. Os fariseus que estavam ali ficaram todos espantados, e eles começaram a reclamar, Zilma, dizendo o seguinte, quem é esse homem que acha que pode perdoar pecado de alguém? Quem é esse homem? Quem ele acha que é? Aí Jesus completa, né, Rafael? Vocês estão escandalizados com isso? O que vocês acham que é mais forte? O que vocês acham que ia impressionar mais? Eu dizer que esse homem tem os seus pecados perdoados ou ordenar ele a se levantar e levar o seu leito? Pois bem, eu vou falar aqui, e aí Jesus completa, né? Toma o teu leito, se levanta e anda. Aquele homem foi curado naquele mesmo momento. O perdão de pecados está aqui, chegou. Não precisamos mais andar com aquele fardo da culpa do pecado na nossa vida, porque o reino de Deus chegou, o tempo é agora, ele está acessível e tem perdão para o meu pecado. Eu não preciso mais ficar na prisão da culpa, me lamentando pelo que aconteceu ontem, anteontem, mês passado, porque o reino chegou, um novo reino chegou, não é o de César, não é o do Império Romano, não é de qualquer império humano, é o reino do próprio Deus. Uma outra coisa que significa também, doenças são curadas,
doenças são curadas. E quando eu falo de doença, não falo apenas de doenças físicas, doenças são curadas, doenças da alma, doenças espirituais, doenças que acorrentavam, elas são curadas. O cego vê, o coxo anda, toda sorte de enfermidades são curadas. No reino de Deus, a cura. E uma última coisa que eu destaco aqui, a morte é vencida. No reino de Deus, a morte é vencida. A morte é vencida não apenas quando eu vejo um morto ressuscitar aqui na minha frente. Ela é vencida, Marcos, porque no reino de Deus a morte não é um ponto final, é um ponto e vírgula, porque a história continua depois. O Senhor Jesus venceu a morte. Nem a morte, Zilma, é capaz de gerar pavor em nós mais, porque nós sabemos que a nossa história não acaba com a morte. O reino de Deus chegou. E trazendo aqui para o nosso propósito, amados, nós precisamos fazer esse link, porque quando a gente lê esse texto, Leandro, o reino de Deus está aqui acessível, William, nós precisamos olhar e entender o seguinte: a restauração chegou. A restauração está acessível. O novo e o melhor de Deus estão acessíveis na nossa vida. Agora a pergunta que fica é, nesse convite o Senhor Jesus acrescenta: arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam nesse evangelho, nessa boa nova. O que Jesus está deixando aqui para nós é o seguinte: chegou, agora cabe a você escolher se você vai viver isso ou não. Porque uma vez eu ouvindo uma mensagem, Samília, aquilo me marcou muito, dizendo o seguinte, sobre a parábola do filho pródigo, né? Tem muito filho, tem muita filha que está na casa do pai, Tiago, mas vive como órfão dentro da casa do pai. O pai tem tudo de bom e do melhor para dar para aquele filho, mas o filho não vive o melhor de Deus para a vida dele, porque ele não entendeu isso aqui ainda. Imagina você uma criança, o seu filho, imagina você agora seu filho, eu estou aqui imaginando o Bernardo cresceu, já pode comer as besteiras lá em casa lá. Aí imagina, o pai comprou bolacha recheada, eu estou com o microfone, eu falo dentro que eu quiser, bolacha, pronto, acabou. Tem a bolacha recheada lá em casa, e aí você imagina, até lá, está lá dentro do armário, só que aí, Marcos, o Bernardo não vai lá pegar, porque ele não enxerga aquilo como dele, está na casa do pai dele, está no armário da casa dele, está lá acessível, ele pode pegar, só que ele não pega porque ele não acha que aquilo é para ele. Tem muita gente vivendo assim no reino de Deus, está na casa do Pai, está vivendo debaixo do reino de Deus, está vivendo nessa nova atmosfera, mas não se permite ser filho na casa do Pai. O Senhor Jesus deixou muito claro aqui, o tempo é agora, e o reino de Deus está aqui. Nós podemos tocar agora nesse melhor de Deus. O tempo chegou, a localização é aqui, o reino está acessível nesse exato momento sobre nós. Eu encerro essa palavra dizendo o seguinte para você, em nome de Jesus. Nessa noite, se nós entendemos que precisamos viver esse arrependimento, essa mudança de mente, essa mudança de mentalidade, enxergar as coisas de uma maneira diferente, as coisas vão mudar. Às vezes as coisas não mudam na nossa vida porque a gente teima em continuar enxergando as coisas da mesma maneira sempre. Da mesma maneira sempre. Hoje eu estava ouvindo uma pregação à tarde, ouvi uma ilustração que eu achei sensacional. Um pastor contando que ele foi atender um casal, e aí quando o casal entrou no gabinete, a esposa começou a falar um monte de coisa do marido, né? Pô, meu marido é assim, tá assado, fazendo isso. Aí daqui a pouco o marido vira e fala assim, pastor, ela casou comigo, eu já era assim. Ela já sabe, ela casou comigo assim, ela já sabia com quem que ela casou. Aí o pastor virou para ele e falou assim, olha meu querido, a gente vê na vida que os únicos seres que não mudam nessa vida são os animais irracionais lá fora, né? O ser humano ele muda. Se ela casou com você há 20 anos atrás e você continua sendo a mesma coisa, o problema está em você. E aí eu pego essa ilustração, né, do pastor que ele falou ali em tom de brincadeira, e eu trago aqui para nós hoje. Às vezes nós queremos viver a transformação na nossa vida, mas a gente continua enxergando as coisas da maneira velha lá atrás. Amados, nós somos desafiados nesse tempo
a olhar com o olho de fé e crer que milagres acontecem, e crer que libertação acontece, e crer que transformações profundas podem acontecer, só que só vive isso quem crê. Só vive isso quem crê. Se nós continuarmos olhando com um olhar cético, com um olhar incrédulo, nós não vamos viver o melhor que o reino de Deus tem para as nossas vidas. Vamos continuar caminhando por aí, Rafael, com fome espiritual. E tudo que Deus não quer para nós é que nós caminhamos com essa fome. Então eu deixo essa mensagem para nós aqui, que o Senhor continue mudando o nosso olhar, que o nosso olhar seja um olhar de fé, um olhar que entende que uma boa nova já está sobre nós. A boa nova já está. Às vezes a gente fica naquela coisa, né? Não, a promessa de Deus é o céu lá depois que eu morrer. Não, a promessa de Deus já é o aqui e agora, Júlia. O melhor de Deus já é aqui e agora, Arthur. O melhor de Deus já está sobre nós. Cabe a nós agora, Marcos, escolhermos se vamos viver isso ou não. Você recebe essa palavra, amém? Vamos colocar de pé para a gente poder orar? Precisamos mudar a nossa maneira de enxergar, nossa maneira de pensar. Eu quero terminar aqui lendo para você os 2 versículos que eu li na Bíblia, a mensagem de novo, para poder concluir e orar com você. Já chamo aqui também o Ministério de Louvor, quando estiver pronto podem vir. A Bíblia, a mensagem, traz o texto da seguinte maneira: depois que João foi preso, Jesus se mudou para a Galileia e ali pregava: o tempo é agora, o reino de Deus está aqui, mudem de vida e creiam na mensagem. Eu encerro essa palavra destacando uma última coisinha que eu esqueci de falar aqui, que eu não posso deixar de falar. Se você participou do curso de imersão bíblica esse ano, você vai se lembrar, a Galileia era aquela província que era detestada pelas outras duas. Você lembra dessa aula? A Galileia era detestada tanto pela Judeia quanto pela Samaria. 3 províncias formavam Israel no tempo de Jesus: Galileia, Samaria e Judeia. O texto traz esse detalhe aqui para nós. Jesus, quando inicia o seu ministério, ele vai para a Galileia. Ele vai para a terra, William, dos odiados, dos desprezados. E ali ele começa, André, a declarar: o novo de Deus chegou. O novo de Deus está sobre vocês. Eu acho isso tão tremendo, porque Jesus poderia começar essa milha pregando lá em Jerusalém. Ele poderia ir lá para a Judéia, para Samaria. Ele poderia ir para qualquer lugar, mas Ilma, sabe onde ele começa? No meio dos desprezados. É como se ele estivesse declarando ali, né? Olha, vocês são desprezados por todos, pois saibam de uma coisa: o novo de Deus é chegado sobre vocês. Não interessa como as pessoas tratam vocês, não interessa como as aldeias vizinhas enxergam vocês, não interessa como o vizinho da direita, da esquerda, do outro lado da rua vê a sua vida. Jesus entra nessa Galileia hoje e declara para mim e para você: o novo de Deus chegou. Não importa como somos enxergados. Eu destaco aqui esse ponto e não deixo de falar ele, amados, porque é muito precioso. Às vezes a gente mede o amor de Deus pela maneira como somos tratados por pessoas. Ah, pastor, eu não sou bem tratado por uma pessoa que eu amo muito, então eu acho que Deus deve estar chateado comigo. Meu irmão e minha irmã, o desprezo do homem não significa o desprezo de Deus. Não podemos confundir essas duas coisas. Jesus começou pregando essa mensagem na Galileia. Quero convidar você a orar então junto comigo. Feche seus olhos. E vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê essa fé, esse arrependimento, para acessarmos esse reino, para acessarmos esse melhor dEle para nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa noite, te agradecendo por essa palavra, porque a boa nova chegou. Não é a boa nova do César, não é a boa nova do homem. Quando Jesus chega pregando ali o Evangelho, Ele destaca o Evangelho de Deus, o Evangelho do reino, é a boa nova, mas não é a dessa terra, é a do céu, é o melhor de Deus, é o que chegou sobre as nossas vidas, já está aqui, o tempo é agora, está acessível a todos.
Senhor, nós recebemos essa palavra e nós queremos viver, Senhor, o arrependimento, que é o necessário para entrarmos por essas portas e vivermos esse melhor de Deus sobre a nossa vida. Queremos, Senhor, acessar, não queremos apenas saber que existe, nós queremos, Senhor, sentir, viver, tocar, experimentar, Senhor, em nome de Jesus. Não queremos ser como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, que estava na casa do pai, mas não vivia o melhor que o pai tinha para lhe dar ali a todo momento. Senhor, nós queremos estar na tua casa e realmente viver a alegria de ser filho amado do Senhor. Queremos, Senhor, nesses dias, realmente ver transformações acontecendo, mas para vivermos essa transformação, precisamos de uma mudança de vida. Todo novo de Deus começa com uma mudança pessoal, uma mudança nossa, porque, Senhor, como diz Jesus nessa palavra, Ele deixa muito claro, sem essa mudança, não tem como entrar, não tem como acessar. Muda, Senhor, o nosso coração, transforma-nos, Senhor, muda os nossos temperamentos, muda, Senhor, a nossa maneira de falar, nossa maneira de enxergar, muda, Senhor, nos dê mais humildade, nos dê mais paciência, nos dê mais sabedoria, Senhor, nos dá, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, porque precisamos para viver o novo, para viver o melhor. Nós oramos a Ti, Senhor, dessa maneira, e te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. O teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. O teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos e confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu
eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Vamos separar esse momento agora para nós encerrarmos esse tempo de palavra. Coloque diante do Senhor agora o que tem sido sua causa de oração nesse propósito. Apresente ao Senhor nesse momento. Apresente a Ele e fala: Senhor, está aqui, ó Pai, a causa que eu tenho apresentado a Ti, a restauração que eu preciso. Eu não sei qual é a restauração que você está buscando, mas coloca agora diante do Senhor. Coloca, apresenta para Ele. Na sua oração agora, apresente: Senhor, está aqui, eu te peço, haja, Senhor, nessa causa. Venha, Senhor, com a tua ação poderosa. Apresenta ao Senhor com fé, creia nisso, apresente ao Senhor. E agora, amados, você vai apresentando ao Senhor nessa oração, mas grava no seu coração isso. Essa é uma semana de arrependimento e de quebrantamento. Semana do arrependimento e de quebrantamento. Sabe por quê? Lembra que eu falei no domingo? O livro do profeta Zacarias trata de palavras proféticas para o povo viver a restauração. Palavras proféticas para mover o povo a viver a transformação. Mas não é à toa que os 6 primeiros versículos desse livro são um chamado, uma exortação de Deus ao povo, dizendo: arrependam-se. Sabe por quê? Porque toda restauração externa, ela começa com a restauração interna que acontece dentro de cada um de nós. Tudo vai começar com a transformação na sua vida, na minha vida. Talvez você esteja buscando uma restauração para algo externo, algo de fora, algo que está para fora da sua vida. Talvez algum relacionamento, alguma causa profissional, alguma causa acadêmica, um sonho, alguma coisa familiar. Eu não sei o que você está buscando. Se você estiver buscando algo externo, algo exterior, grava o que eu estou te falando aqui agora. Tudo isso começa com o agir de Deus dentro de você, dentro de cada um de nós. Permita o Senhor nessa semana tratar o seu coração, tratar a sua vida. Permita cada palavra tratar você, exortar você. O que Deus mostrar para você que precisa ser mudado, permita Deus mudar, se esforce para mudar, porque o livro de Zacarias começa trazendo isso. Antes de colocar a mão nos tijolos, antes de colocar a mão nas madeiras, nas pedras preciosas, na reconstrução do templo, é preciso restaurar o coração, é preciso restaurar o interior. Senhor, nós te pedimos, trate o nosso interior nesse tempo, trata o nosso coração, trata a nossa vida, Senhor, para que possamos ver milagres genuínos, para que possamos ver restaurações completas, Senhor, em nome de Jesus. Nós só te agradecemos por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque mesmo uma pequena porção de 2 versículos traz uma riqueza de ensinamento para nós, Senhor. Nós te agradecemos e oramos assim em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Receba essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos para cá. Senhor, nós consagramos a Ti cada dízimo e cada oferta, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, que o Senhor continue abençoando a Tua obra. Multiplica, Senhor, não só sobre a Tua casa, mas sobre cada lar aqui representado, Senhor. Nós te pedimos a Tua bênção sobre a administração e tesouraria da Tua casa, Senhor, cada ministério, que todos os projetos, ó Pai, venham ser pensando em vidas aqui nesse lugar, Senhor. Nós oramos a Ti e consagramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Permaneça ainda de pé, nós já vamos orar para terminar o culto dessa noite.
que o Senhor continue nos abençoando, lembrando que nós teremos a nossa escola dominical domingo de manhã, estamos estudando Zacarias, vamos participar, vamos estudar a palavra do Senhor, tem sido tempo de bênção, de qualidade. O culto do domingo à noite, nós vamos dar continuidade ao propósito, as palavras estão sendo gravadas, já está lá no YouTube da igreja, a palavra do domingo à noite da semana passada, você pode assistir novamente, compartilhar, e a do próximo domingo também será gravada, que nós possamos viver aí e aproveitar todos esses recursos que o Senhor tem nos possibilitado ter. Agradeço a Deus pelo Ministério de Comunicação da IMEFRE, está sendo bênção na nossa vida, nesse tempo de propósito aí, Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos agradecer a Deus, vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Gostaria de convidar aqui, pedir para estar orando por esse encerramento aqui. Vem cá, Fernanda, vem você orar aqui, agradecendo pelo culto dessa noite. Em seguida eu vou estar impetrando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Soberano Deus majestoso Pai, te agradecemos, Deus, por esse momento, Senhor, te louvar e escutar a tua palavra, Deus. Te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus grave a tua palavra em nossos corações, Senhor, que a gente venha praticar, Deus, e não só ouvir, mas praticar, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, leva-nos a salvo para nossas casas, Pai, cuide do final da nossa semana, Pai, e que em nome de Jesus a gente continue sendo lapidado e moldado por Ti, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por tudo. Amém. Recebamos a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida hoje, permaneça para todos sempre, e todos digam amém. Aplauda ao Senhor, final de semana abençoado a toda igreja, em nome de Jesus.